Oi pessoal, bom, hoje cá estamos, continuando com o nosso assunto do encontro anterior sobre Renascimento. Antes, porém, peço a vocês que se inscrevam no canal, que deem o like e vamos lá. Falaremos hoje sobre Michelangelo, que juntamente com Leonardo e Rafael forma o triunvirato de grandes gênios do Renascimento pleno, ou seja, a época que vai do ano 1500 mais ou menos até o fim do século XVI. Lembrando que Michelangelo é renascentista, por um lado, é maneirista, ou seja, atua também na transição do Renascimento para o Barroco, é barroco também, e sob vários aspectos medieval. Medieval por se manter fiel à tradição que deriva ainda do início da Idade Média, que vê sempre a arte como um eco, uma ressonância da criação divina. Deus é o criador da natureza e é da natureza que os artistas escolhem a sua matéria para a arte. Michelangelo, não podemos esquecer, sabia a Divina Comédia de cor, e parece que toda a obra dele é derivada daquela passagem famosa de Dante, segundo a qual a arte seria neta da natureza. Arte adio e come nipote. Neta de Deus, digamos, melhor dizendo. Ela é filha da natureza, e como a natureza é filha de Deus, a arte é neta de Deus. Dante já havia falado isso na Divina Comédia, e Michelangelo repete nas suas obras. Não esquecendo que, além de escultor, suas esculturas muito conhecidas, o Moisés, a Pietà, as pinturas, o teto da Capela Sistina, a escultura, a cúpula da Basílica de São Pedro, o tornam tão gigantesco como artista das artes visuais, como artista plástico, digamos, que sem ele, se Michelangelo não tivesse existido, a própria noção de arte, a própria noção de renascimento parece desabar. Assim como não é possível imaginar a música clássica sem Beethoven, sem Bach, sem Vivaldi, sem Mozart. Pois bem, e Michelangelo na plástica foi tão gigantesco que ofuscou, melhor dizendo, o Michelangelo literato. Michelangelo foi poeta também, e um dos maiores poetas do século XVI. Pouco ou nada se fala nisso, porque as atenções se voltam para a grandiosidade da sua obra plástica. E ele era apaixonado pelo mármore. Desde criança, ele conheceu o mármore de perto. O pai dele era dono de uma pedreira de mármore em Carrara, e lá ele fez seus primeiros ensaios no mármore. E já jovem, em Florença, já adolescente, depois do início da juventude, em Florença ele frequentou a mansão dos Médici, frequentou a Academia Platônica, onde ele tomou contato com a obra de Plotino, o filósofo grego-egípcio, neoplatônico, mais neoplatônico dos neoplatônicos, sob certos aspectos mais platônico do que o próprio Platão. Plotino é famoso por uma frase segundo a qual o corpo seria um empecilho à atuação do espírito. Ele dizia que o que mais o incomodava no mundo era ter um corpo. Então essa espiritualidade transparece na visão plotiniana da arte e da própria beleza, que ele vê como o domínio, o predomínio, a vitória, digamos assim, da forma sobre o obscuro da matéria. E é como Michelangelo criava, seja na literatura, na pintura, na escultura, ele sempre achava que a forma já estava pronta e caberia ao artista extrair dali a forma. Então, por hoje aqui ficaremos. Antes, porém, vamos ler aqui uma passagem de Gombrich, Ernst Gombrich, um dos maiores historiadores da arte, e avaliando um pouco o que ele fala sobre Michelangelo. Aqui está, no capítulo de Gombrich sobre o Renascimento, uma passagem muito elucidativa, que assim diz: é um dos maiores milagres da arte o modo como Michelangelo conseguiu fazer do toque da mão divina. Ele está se referindo ao teto da Capela Sistina, momento da criação que é o cume da obra, o centro da obra, literalmente. O toque da mão divina é o centro e o foco do quadro, ou seja, de todo o teto da Capela Sistina. E como ele nos faz ver a ideia de onipotência através do desembaraço e da força desse gesto de criação. É uma espécie de milagre mesmo.
essa obra, e milagres, por serem milagres, não se explicam, e não serei eu que vou tentar explicar. Por hoje aqui ficamos, então até breve, possivelmente continuaremos com o nosso assunto sobre o Renascimento. Muito obrigado pela atenção de todos e até lá.